E vocês não entenderem, podem levantar a mão, não entendi. Que às vezes até lá em casa ninguém entende o que eu falo, pela rouquidão. Amém? Vamos abrir em Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6. Na quarta-feira, quando a irmã Alessandra começou a pregar, eu estava ali em cima, eu falei, meu Deus, vai pregar minha pregação. Começou a falar de Noé, eu falei, olha, estava lá, eu mostrei logo aqui, eu faço no bloco de notas, que fica tanto no celular quanto no tablet, e eu fiz a pregação, e eu até mostrei para o irmão lá em cima, olha aqui, não é coincidência, é o Espírito Santo mesmo. Porque num livro deste tamanho, com tantas histórias, e Deus proporciona. Só que é bem diferente a pregação do que o Espírito Santo tem para falar. É inesgotável a palavra de Deus. Amém? Gênesis 6, de 5 a 9 e de 11 a 22. Gênesis 6, de 5 a 9 e de 11 a 22. Peço ao pastor Afrânio que leia e logo após ele ore. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado, de altura, a porta da arca colocarás literalmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Te adoramos, Pai, cultuamos o teu nome nesse momento de ministração, de pregação. Unge-nos e capacita-nos para que entendamos, para que absorvamos aquilo que iremos ouvir através da tua serva, já devidamente ungida, a pastora Nayuf, que com certeza nos trará aquilo que Deus já colocou em seu coração. E desde já agradecidos, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo, acho que desde criança, a gente escuta a história que fala da Arca de Noé.
de Noé, das coisas que aconteceram, dos animais que entraram. E aqui é um momento que Deus está falando sobre exatamente isso. A arca de Noé, como era Noé. E aqui a gente vê que o homem não mudou nada, né? Daquela época para hoje. A gente vê a iniquidade, a gente vê a imoralidade, a gente vê a perversidade. E a gente vê como o ser humano ele é altamente corrupto. Como a natureza humana ela se corrompe facilmente quando a gente se deixa levar. Mas há algo interessante que ele fala no versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E no 9 ele fala, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esses dois versículos aqui ministram o que a igreja deve ser, como nós devemos ser diante do nosso Deus. Mesmo sendo um homem mau continuamente, Noé vivia no meio dessa geração. Ele via as coisas acontecendo. Ele não estava alheio às coisas que estavam acontecendo. Ele via tudo isso, toda essa iniquidade, toda essa barbaridade que estava ao seu redor, ao seu derredor. Ele via isso. Mas Noé não se deixou se influenciar, não se deixou influenciar por essa geração. Ele era íntegro e achou graça diante do Senhor. Eles, mesmo aquelas pessoas não fazendo nada que era puro, nada que era honroso, nada que era certo, Noé não se deixou corromper em meio a uma geração imoral, corrompida. Não, nenhum tipo de influência ele deixou ser levado. Aí a gente analisa, mas naquela época era diferente. Irmão, a dificuldade é em qualquer época. A época que nós vivemos é altamente corrompida. Nós vivemos no meio de uma geração onde o certo virou errado e o errado virou certo. Onde o que a gente faz de honroso é tido como ultrapassado, é tido como vergonhoso. É vergonha ser justo hoje. E ser errado virou moda, virou a tendência, virou o que é o certo, entre aspas. Você, um casamento onde não há mais fidelidade virou certo. Mentir virou certo. Ser mal virou certo. A gente vê histórias de adolescentes onde a violência impera nos colégios, onde os professores não podem mais nem falar, repreender os alunos das coisas erradas que estão sendo faladas, a ponto de serem agredidos e irem até para hospitais. Nós vivemos no meio dessa geração. No meio de uma geração corrupta. No meio de uma geração onde querem influenciar até a igreja para colocar coisas erradas dentro da igreja. Mudar o pensamento da palavra de Deus nas nossas vidas. E se a gente não se aperceber, a gente acaba se corrompendo também. E a palavra de Deus fala que Deus achou graça diante de Noé. Graça, ele viu um homem íntegro, reto, diante dos seus olhos, justo e íntegro. Nós vemos isso quando ele fala de quem mais? De Jó, homem íntegro e reto, e que se desvia do mal. Olha as características que Deus procura em adoradores: integridade, retidão, justiça. Não é a do homem, é a justiça de Deus. Ele não se deixava influenciar pelas coisas desse mundo. É possível viver na justiça hoje? Com certeza. Nós vemos os grandes homens de Deus do Antigo Testamento viveram isso. No Novo Testamento viveram isso. Nós vemos Daniel fez isso. Abraão fez isso. Moisés, Jeremias, Paulo e Silas. E assim os grandes homens de Deus viveram na justiça de Deus. Em retidão, não se deixando influenciar por esse mundo tenebroso que nós vivemos hoje. No mundo que a gente teme pelos nossos filhos, pelas crianças que estão nascendo, pelas crianças que são pequenas, porque a gente vê influência, e se a gente não, como pais, como adoradores, como servos de Deus, nós não vivermos nessa palavra aqui, a gente acaba se deixando corromper e se acostumando com as coisas erradas desse mundo.
E a palavra de Deus fala que Deus viu a maldade do homem. Como a maldade do homem havia se multiplicado. Irmãos, imagina naquela época, Gênesis. Jesus não havia nem nascido ainda. Naquela época, a maldade do homem já havia se multiplicado. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias a maldade se multiplicaria. E nós temos visto isso. A perversidade. Hoje a gente não pode mais sair de casa sem aquele medo no coração de ser assaltado, de ser violentado em várias, tanto fisicamente como psicologicamente, como todas as áreas da nossa vida. Nós não temos, ninguém sai mais em paz de casa. Né? Antigamente, as pessoas até que ainda conseguiam ficar nas frente das suas casas, nas cadeiras de balanço, conversando. Vai ficar. Acho que não fica nem a cadeira de balanço. Passa o ladrão, leva até a cadeira de balanço que está lá. Não temos mais paz. Nós não temos mais uma vida de que a gente possa dizer assim, poxa, que bom, a gente tem as pessoas dormir de porta aberta, não pode mais. Nós não temos mais isso, nós vivemos no meio de uma geração corrompida, assim como foi nos dias de Noé. E a palavra de Deus falando, mostrando como Deus mostra como nós não devemos nos misturar com as coisas desse mundo. Nós devemos orar, nós devemos pregar, nós devemos amar. Mas nós não devemos nos envolver. Não devemos nos deixar levar pelas coisas desse mundo. Êxodo, não precisa abrir. Êxodo 23, versículo 2 diz assim: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Hoje em dia, as pessoas torcem o direito. Porque a maioria acha legal isso. Porque a maioria acha bonito isso. Porque a maioria... Não, a palavra de Deus fala, não seguirás a multidão para fazeres o mal. Para torcer o que é certo, o que é reto diante de Deus. Deus está nos chamando a atenção. Deus está mostrando para as nossas vidas. Isso inclui, irmãos, nossa família. Isso inclui a nossa família. Porque é muito fácil a gente falar dos outros. É muito fácil a gente falar, olha, aquilo lá é errado. Aquilo que eles estão fazendo é errado. Mas quando vem algo dentro da nossa família, a gente quer torcer o direito. A gente quer torcer aquilo que é o reto, o certo. Porque é meu, porque é meu pai, porque é meu irmão, porque é minha irmã, porque é meu filho, porque... Não. Nós não devemos torcer o que é certo. Porque lá no fundo a gente sabe que é certo e o que é errado. O Senhor fala em Salmos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando não havia lei ainda, quando não havia lei de Cristo, o homem sabia que o que era certo e o que era errado. Independente de Deus estar mostrando, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Quando Caim matou Abel, ele fugiu, porque ele sabia que era errado matar. Não estava escrito, não matarás ainda. Não estava escrito, mas o homem sabia que era errado aquilo. O homem sabia. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por mais que muitas vezes os nossos lábios profiram alguma coisa, dizendo, não acho, não tem nada a ver, mas lá no nosso coração, o Espírito Santo está mostrando e revelando a nós o que é certo e o que é errado. Nós sabemos isso. E o Senhor fala, mesmo em todos os sentidos, mesmo na família, nós temos que aprender e viver o Evangelho de Deus, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa realizar a sua obra em nossa vida. A palavra de Deus fala, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Mudou alguma coisa? Multiplicou-se mais ainda. Multiplicou-se. Hoje em dia nós vivemos um mundo perdido, um mundo onde Jesus falou que é o momento que ele viria buscar a sua igreja. Ele fala em Mateus, e assim como foi nos tempos de Noé, todos nós conhecemos esse Mateus 24,
de 36 a 39, e Lucas 17, de 26 a 30. Eu vou ler aqui só para a gente... Vou ler Lucas 17, de 26 a 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Nós vivemos os dias como Noé vivia. Irmãos, há alguma diferença hoje? Imagine você, igreja de Deus, você que faz a vontade de Deus, você que busca achar graça diante dos olhos do Senhor, dizendo não para o pecado, não sendo, eu sou perfeitinho, eu sou reto, eu sou, não aos seus olhos, mas aos olhos de Deus. Você busca fazer a vontade do Senhor. Nós somos pecadores sim, mas nós buscamos viver a verdade, nós buscamos fazer a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo toca os nossos corações, nós dizemos não para o pecado, não para o mundo. E assim foi como era Noé. Por isso que ele achou graça diante dos olhos do Senhor. Assim ele fala, assim como ele tirou Ló, assim como ele vai tirar Noé, assim ele quer que nós façamos a nossa parte aqui. Quando o Senhor, nós lemos ali aqueles versículos todinhos para mostrar a riqueza dos detalhes de Deus. Como Deus é minucioso em tudo aquilo que ele faz. Ele é perfeito em tudo que ele faz. E como ele mandou Noé construir a arca. Construa tantos, dessa altura, faz betume. Se Noé não tivesse obedecido a Deus, a arca teria afundado. Se ele não tivesse feito exatamente como Deus lhe ordenara, a arca teria afundado. Assim, no versículo 22 aí, do capítulo 6 de Gênesis, ele fala: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ele não quis fazer do jeito dele. Ele fez consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Deus ordenou, ele não questionou Deus. Ele não questionou Deus, ele obedeceu. Nós lemos lá que ele teve os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, quando ele tinha aproximadamente 500 anos. E ele entrou na arca aproximadamente quando ele tinha 600 anos. Então, aproximadamente 100 anos ele trabalhou nessa arca. Nós vemos aqui que Noé não era um homem profissional. Ele não trabalhava nessa área. Ele não era um construtor, principalmente de arcas, né, irmão? Porque naquela época nem tinha isso, né? Ele não era um construtor de arcas para colocar animais, principalmente. Ele não era um profissional. Mas a arca que ele construiu permaneceu firme, porque ele obedeceu a Deus, em primeiro lugar. Nós sabemos que Deus nos chama, ele nos capacita. Se ele manda a gente fazer alguma coisa, nós temos que obedecer. Uma coisa incrível, irmãos, eu pergunto para você. Enquanto Noé estava construindo, Deus falou que ia entrar ele e a sua família. Mas ele não cessou de falar de Deus, ele não cessou de dizer o que as coisas iriam acontecer. Ele ficou pregando, ele ficou ministrando a palavra, ele chamava, ele falava o que ia acontecer. Quantos ali não zombaram dele? Tu é louco, construir uma arca aqui no meio do nada, não tem nem água aqui. Tu está construindo uma arca enorme para animais virem para aí, entrarem aí. Como é que tu vai trazer esses animais? E quantas pessoas não zombavam dele, dizendo: que dilúvio, como é que vai ter um dilúvio? Como é que vai cair tanta água do céu ao ponto de encher toda a terra e matar todo mundo? Quantas vezes não zombaram dele? Quantas vezes não zombaram dele, dizendo: isso nunca vai acontecer. Você é louco. Isso aí é uma historinha. Isso aí é um conto para fazer criança ter medo. Isso aí. E quantas vezes não zombaram dele, dizendo: isso nunca vai acontecer.
Isso nunca vai acontecer. Há algo diferente de hoje com você? Quando você diz assim, Jesus está voltando, arrepende-te, vem, volta à palavra de Deus, fica na palavra de Deus, adora o Senhor, Jesus Cristo está voltando. As pessoas falam, meu Deus, desde que eu entendo por gente, eu escuto vocês falando assim, isso nunca vai acontecer. Eu escuto isso há anos na minha vida, isso nunca vai acontecer. O que nós lemos lá em Lucas? Comiam, casavam, viviam as suas vidas, estavam tão preocupados com seus afazeres, não queriam saber nada de Deus. Aí o Senhor fala, até o dia em que Noé entrou na arca. Vai chegar o dia em que nós subiremos. E muitos dirão, meu Deus, por que eu não ouvi? Por que eu não ouvi? Por quê? Então Noé ficava ali pregando. Eu pergunto, esses 100 anos que ele ficou pregando, quantos se converteram? Quantos ouviram a voz dele? Quantos? Só a família dele. Só a família dele ouviu. Então, nós como igreja, nós temos que fazer a vontade de Deus. Pregue. Não se preocupe, claro que a gente se preocupa no bom, não estou falando não se preocupe no bom sentido. Claro que a gente quer que as pessoas se convertam, a gente ora, a gente sabe que pessoas vão se converter, porque a época de Noé foi uma época. O Senhor não falou hoje em dia que só a nossa família vai subir. Ele falou, pregue a palavra de Deus a todos. Não se preocupe, eu já estou pregando, a gente faz apelo, as pessoas não se convertem. Não se preocupe com isso, quem faz a obra é o Espírito Santo, irmão. Não se preocupe com isso. Se preocupe em obedecer. Se preocupe em viver a palavra de Deus. Se preocupe em realizar a obra do Senhor. Noé fez a vontade de Deus. Obedeceu. Assim nós temos que fazer. Obedecer. Ele tinha ali a sua família com ele. Todos ali trabalhavam naquela arca. Todos ali trabalhavam naquela arca. E o que é incrível, que só entrou na arca quem trabalhou nela. Nós somos uma família de Cristo. Que nós trabalhemos para a obra do Senhor, porque nós subiremos. E todo aquele que recebe, como foi ministrado nos batismos aqui, o batismo da salvação de Cristo, está trabalhando para subir. Nós temos que trabalhar para subir, saber adorar, nos encontrarmos diante de Deus íntegros e retos na presença do Senhor. Nada impediu Noé de realizar aquela obra que Deus colocou em suas mãos. Que nada impeça nós de fazermos a vontade de Deus, dizer não para o mundo, não para o pecado. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Nada nesse mundo vale a pena. Nada se compara à salvação que Deus preparou para as nossas vidas. Nada. Noé foi um homem de coragem. Ele ficou sozinho, entre aspas, com a sua família, em meio a um mundo pervertido. Zombaram dele, falaram dele. Falaram, tu é doido, vai para uma igreja, tu fica gastando tempo, indo para uma igreja quase todo dia, irmão. Nada se compara à salvação. Nada se compara à salvação. Nós vivemos num tempo, como a Alessandra falava aqui na quarta-feira, achará porventura fé na terra quando o Filho do Homem vier. E ela falou uma coisa que realmente é o que, como o nosso coração dói, só de ouvir, achará fé na terra. Em meio a uma grande geração, quantas pessoas se salvaram naquela época? 8. Em meio a um mundo, 8 pessoas se salvaram. Há alguma diferença hoje em dia? Achará porventura fé na terra quando o Filho do Homem vier? Irmãos, e ainda tem a passagem que fala, e o amor se esfriará de quase todos. É muito forte isso, irmãos. Quase todos estarão tão preocupados
em comer, casar, dar isso em casamento, separa. Se casar e dar esse casamento é casa, separa, casa, separa, casa, separa. Estão tão preocupados com suas vidinhas. E se esquecem do principal, que é Deus. Sem Deus, não há vida, há sobrevivência. Com Deus nós vivemos. Nós não dependemos de circunstância para sermos felizes. Eu não dependo de bens materiais para ser feliz. Eu não preciso das coisas desse mundo para ser feliz. Eu tenho a plenitude dentro de mim. Você tem a plenitude dentro de você. Jesus nos basta. Senhor, a tua graça me basta. Porque o que Deus preparou para mim é incomparavelmente melhor e maior do que qualquer coisa desse mundo. Lembra da corda? Aquela corda enorme. O pastor Paulo deu exemplo aqui no fio, né, do microfone. Isso aqui é a ponta da corda, é o que nós passamos na terra. E o resto daquela corda enorme é a eternidade com Deus, irmãos. Nossa vida nesse mundo ela é passageira. É passageira. Noé sabia quem ele servia. Noé tinha certeza do Deus que ele servia. Ele não se preocupou com as influências desse mundo. Nós vemos hoje os jovens, como os jovens são influenciados, irmãos. Influenciados ao ponto de fazerem coisas terríveis. Ao ponto de tirarem suas próprias vidas. Por causa, não fui aceito. Aí isso aconteceu comigo, então não vale a pena viver. Meu Deus, se ninguém fala comigo porque eu estou no colégio, não sou popular. Como o jovem é influenciado e bombardeado e se deixa influenciar por essas coisas. As pessoas se deixam influenciar por essas coisas. Porque não fui aceito ali, porque olharam torto para mim, porque fizeram... Irmãos, Senhor, a tua graça me basta. O teu amor, a tua misericórdia me basta, Senhor. Eu tenho uma família enorme. Eu tenho o amor de Cristo na minha vida. Isso tem que nos bastar. Porque o que Deus preparou para nós é incomparavelmente melhor. Maior do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que nós possamos permanecer firmes. Como eu falei, Noé pregou muitos anos sem uma única pessoa se converter. Somente a sua família ouviu sua pregação. Porque sabia como ele era, pelo seu testemunho, pela sua vida com Deus. Então que nós possamos permanecer firmes na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós possamos viver, pregar a justiça, ensinar a verdade, viver o amor, defender a fé, semear o evangelho. Nós temos que viver tudo isso. E nós não temos que nos preocupar com os resultados. Nós não temos que nos preocupar. Porque a palavra de Deus fala, Paulo pregou, qual era o nome do outro? Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A gente se preocupa muito com resultados. Preocupado, não, se preocupe em fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, estar diante de Deus, fazer o que é certo, viver a vontade do Todo-Poderoso. Isso Noé viveu, ele viveu pela fé, ele sabia no Deus que ele cria, ele tinha certeza de quem ele servia e vivia esse amor. E acreditou em tudo o que Deus falou para ele. Como eu falei assim, Noé já era 500 anos, irmãos. Não era mais nenhum jovenzinho, né? Da sua época. Mas ele passou tantos anos construindo aquela arca, porque ele, como eu falei, ele não era um profissional. Quando Deus te chama, não tenho mais, já acho que eu já não posso. Se Deus chama, Ele capacita. Ele quer realizar a tua obra, às vezes num testemunho da tua vida. Algo que você faz, Deus toca um coração. Deus toca uma vida naquilo que nós fazemos. Mas eu não sou um pregador. Pregue com seu testemunho. Pregue com a sua vida, com o seu dizer não para o pecado. Nós pregamos não só aqui de púlpito. Nós pregamos lá fora principalmente. Essa é a maior pregação. Como nós sempre cantamos aqui. Qual foi a maior pregação de Cristo? Foi lá no Calvário. O maior culto foi
a vida dele, a atitude dele. Porque a palavra de Deus fala que fé sem obras é morta. Tem pessoas que falam muito, mas não vivem. Não adianta nada, a atitude fala mais do que palavras. O Senhor pregou o amor, falava como quem tinha autoridade, mas ele não ficou só em palavras. Ele cumpriu tudo aquilo que ele falou. Ele falou, olha, eu vou morrer, vou entregar minha vida, eu vou fazer isso. E ele fez tudo aquilo. Ao ponto de entregar a sua vida ali, olha. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. É fácil chegar, alguém está falando mal, cuspindo na sua cara, dizendo, olha aí, tu não se diz Deus, sendo o próprio Deus. Tu se diz Deus, desce dessa cruz. Tu não é o rei, tu não é o Deus Todo-Poderoso. Desce, salva-te a ti mesmo e a todos que estão aqui. Se a gente fosse dar vazão à carne, irmãos, o Senhor falou, olha, eu tinha autoridade para queimar tudo isso aqui. Ele tinha autoridade para isso. Quer saber? Vai tudo morrer. Não quero mais saber dessa geração. Mas ele não fez isso. Ele pregou e viveu tudo aquilo que ele ministrou. Assim temos que ser nós. Cada um de nós. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Noé pregou, viveu tudo aquilo. Por isso que ele achou graça diante de Deus. Mesmo não sendo um especialista naquilo. Né? Tem até um comentário que fizeram um autor desconhecido que falou assim, olha, Noé não era profissional para construir a arca. Mas não se iluda não, quem construiu o Titanic era um profissional. E o que aconteceu? Afundou. A arca não afundou não. Passou meses flutuando, cheio de animais, com pessoas, e permaneceu até o dia que desceu a água. E há um tempo desse aí descobriram os restos da arca de Noé. É muito interessante essa reportagem. Você vê, descobriram os restos. Irmãos, em Gênesis foi construída essa arca. E hoje, imagina, hoje, depois de anos e anos e anos e anos e anos, descobriram ainda que maravilha feita pelo homem, pela obediência de um homem a Deus. Hoje ainda descobriram os restos mortais da arca de Noé. Tão grande foi feita essa obra. E as pessoas ainda não acreditam. Estão vendo tudo acontecer. Os últimos tempos estão mostrando a mão de Deus como o cumprimento da palavra de Deus. E as pessoas estão fechando seus olhos. Ah, não, vai demorar ainda. Demorar para onde, irmão? Para onde? Para onde está caminhando a humanidade? Para onde? Não tem mais para onde ir. O mundo está acabando, as pessoas estão se matando. A corrupção humana, é impressionante como o mundo está distorcido. Não é o Brasil somente, é o mundo. Não é algo nacional, regional, é algo mundial. O mundo está clamando por paz, ao mesmo tempo que o mundo faz a injustiça e a violência, ele clama. Olha a contradição. É normal fazer isso, é normal fazer aquilo, mas eu quero paz. Eles querem paz por seus interesses, mas não querem a verdadeira paz. Essa é a diferença. Para onde vai caminhar a humanidade? Nem a natureza aguenta mais. O homem não tem mais para onde ir. E o Senhor fala que assim como era nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nesses mesmos dias. Assim como foi com Ló. Assim será. Onde o mundo estava corrompido. O ser humano estava totalmente corrompido. Era homem com mulher, estava uma loucura total. Está alguma coisa diferente de hoje? Onde querem mudar o certo para o errado? Está alguma coisa diferente? Não está, irmão. Está igual. Até o dia que o Senhor tirou Ló de Sodoma. Assim vai ser no dia que o Senhor nos tirar daqui. Nessa mesma configuração, desse mesmo tempo, Deus vai nos tirar daqui. Nós temos que crer e nós temos que agir.
Nós temos que viver o Evangelho de Deus e viver tementes a Deus, temor a Deus. E as pessoas perderam o temor. As pessoas estão se acostumando com a igreja, se acostumando com Deus, se acostumando com a palavra. O nosso objetivo não é nos acostumarmos. A palavra de Deus fala que Noé era temente. Temente. Temer, irmão. Senhor, Tu és o Deus que pode lançar uma alma no céu ou no inferno. Tu és o Deus, Senhor. Tu tira a vida. Se Tu quisesse, diz a palavra de Deus, que em um só Ele tiraria o oxigênio da terra e todos morreriam. Ele tem esse poder. Ele é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que faz a ferida e sara. Ele é Deus. E as pessoas estão se esquecendo de Deus porque estou preocupada comigo. Estou preocupada com a minha vida. Mas uma coisa é certa, irmão, sem Deus nós não temos vida. Sem Deus nós não temos. A gente se preocupa tanto com as nossas coisas, esquecemos que Deus é a prioridade em tudo. Porque uma coisa é certa, nós queremos Deus na hora que vem o aperreio. Um filho ficou doente, alguém adoeceu, alguma coisa, a gente corre para Deus. A gente quer que Deus venha agir na nossa vida. Ah, Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tu me deu essa criança. Não leva, Pai. Se Tu me deu, Tu tinha um propósito. Aí quando fica bom, aí esquece que Deus. Ah, Deus, nessa área aqui não. Nessa área do meu trabalho Tu não entra. Nessa área dessa aqui Tu não vai entrar. Não, Senhor. Mas quando adoece, ai, Senhor, está na igreja, levanta as mãos, pede oração e clama, e clama, e clama. Meu Deus, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É um Deus de totalidade, Ele não é um Deus parcial, um Deus parcial. É um Deus que age pela metade, Ele é um Deus real. Ele é um Deus que faz parte da nossa vida. Ele é um Deus que interage conosco, irmão. Ele não é um Deus de leitura, colocado num lugarzinho que quando eu quero eu falo com Ele. Não. Ele é um Deus que faz parte de nós. Somos o corpo dEle. Como é que um corpo não tem comunhão com a sua cabeça? Como é que eu vou mexer a minha mão se o meu cérebro não mandar? Porque nós sabemos que quando uma pessoa tem morte cerebral, acabou tudo. Aquele corpo inteiro foi para nada. Não tem como. Morreu. Morte cerebral. Não é verdade? Nós temos um Deus que é vivo. Ele não está morto. Ele não tem parcialidade. Não. Ele move todo o seu corpo. Quem aqui é corpo de Cristo? Diga amém. Então Deus nos move. Ele nos move. Então não tem como eu mover nenhuma parte se Deus não está aqui mandando. Então, Senhor, Tu tem posse da minha vida. Tu manda na minha vida, Deus. Não é só na hora da agonia, da doença, da angústia. É na hora da alegria, da felicidade, na hora da bênção. Tu és o meu Deus em toda e qualquer situação. Noé tinha consciência disso. Os grandes homens de Deus tinham consciência disso. Davi tinha consciência disso. E era segundo o coração de Deus. Salomão colocou tudo no Senhor. Sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Porque ele sabia que sem a mente de Deus, ele não poderia governar aquele povo. Que sabedoria linda, ao ponto de pegar aquela criança, né? Olha, metade, metade. Que sabedoria. Será que a gente teria essa sabedoria? Se não fosse pela inspiração do Espírito Santo. Então Deus tem que estar no controle de tudo, irmãos. Porque Ele é Deus. Ele não é um conto, não é uma religião. Religião não salva ninguém, irmãos. Placa de igreja não salva ninguém. Só salva Deus, o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Só Ele salva. As pessoas confundem. Hoje, tu é muito religiosa porque tu vai para a igreja quase todo dia. Meu irmão, não sou religiosa, sou adoradora. Como eu falava aqui, nós vivemos num mundo difícil. Se a gente, muitas vezes, já vindo quase todo dia, a gente já esmurece, imagine se a gente vem uma vez na semana. Se acomoda de uma maneira, irmãos. Esfria de uma maneira que acaba morrendo. Mas eu não preciso. Eu pergunto, você precisa comer todo dia? Ou você é daqueles que passa 40 dias de jejum? De 40 em 40 dias eu como. Ou então, uma vez na semana eu me alimento. Só dia de domingo. Faço até um desafio.
Se você... A gente não tem culto todo dia, mas se você se alimenta, é porque você precisa. Porque senão seu corpo, você pode desmaiar, você pode entrar em várias situações, eu não sou médica para isso, mas se a gente não se alimenta, até para subir uma escadinha, a gente tem tonteira. Porque a gente precisa de alimento, o nosso corpo necessita. Assim é o seu espírito. Se você não se alimentar da palavra de Deus, você vai esmorecer. O seu espírito vai ficar fraco. Você vai morrer espiritualmente, porque se a gente não se alimenta, a gente morre. Assim é nosso alimento. É a nossa busca diante de Deus. É a nossa comunhão com Deus. É a nossa interação com Deus. Né? Como a irmã Nazaré falava para a gente lá. Olha, eu converso com Deus, estou dentro do carro, estou conversando com Deus. A gente conversa, irmão. Ele é um ser. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Fale com Ele. Ele quer intimidade. É isso que Deus quer conosco. Noé tinha essa intimidade. Intimidade com o Senhor. Ele sentia. Nós temos que sentir, nós temos que buscar, nós temos que nos alimentar dele, nós temos que ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir de quê? Não é ouvir da televisão, não é ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir. Eu só posso crer se eu ouvir a palavra de Deus. Eu só posso acreditar se eu ouvir a palavra de Deus. Eu só posso se eu ouvir. Ouvir as maravilhas, ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, ouvir o que Deus preparou para mim. Eu tenho que ouvir. E como é que a gente ouve? Vindo e ouvindo, né? É assim que Deus quer. Que nós venhamos estar obedientes à sua palavra. Viver conforme, como ele fala assim, fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Que coisa linda. Ouvir a voz de Deus não é fazer aquilo que muitas vezes a gente acha. Ah, Deus, mas é impossível. Eu vou construir uma arca. Eu, pai? Tu tem certeza disso? Eu acho que tu confundiu eu com outro personagem bíblico. Não. Deus sabe para que Ele dá. Deus sabe. Nós só temos que obedecer. Obedecer é tudo o que Deus espera de nós. Tudo que Ele espera de nós, só a nossa obediência. Ouvir a sua voz e dizer, sim, Senhor, vou fazer porque Tu está falando que eu posso. E se Tu és Deus, sabe todas as coisas, e está me chamando para isso, é porque Tu sabe que eu posso. Então eu vou confiar em Ti. Confie em Deus e deixe Deus agir na sua vida. Pura e simplesmente assim, irmão. É puro e simples. Nós só temos que obedecer a sua voz e viver o seu evangelho para que Ele possa realizar todas as suas obras na nossa vida. Amém? Possamos ficar de pé, já chamo o grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor vai subindo, eu vou falar só algumas lições que mandaram uma vez num grupo. Eu achei muito interessante, esse autor desconhecido, e ele falava algumas lições importantes que nós podemos tirar com a Arca de Noé. Primeiro, é importante ser pontual. Não chegar depois da hora programada. Porque depois que fechar a porta, irmãos, ninguém entra mais na arca. Ninguém. Lembrar uma coisa. Todos nós somos diferentes. Mas todos nós estamos dentro do mesmo barco. Todos nós estamos dentro do mesmo barco. Mesmo barco. Não dê atenção à censura, continue trabalhando o que lhe foi confiado. Continue pregando o evangelho. Continue dizendo não para o mundo. Continue dizendo não para o pecado. Continue na presença do Senhor. Tudo que você fizer ou construir que seja de boa qualidade. Mesmo você não sendo expert no que você está fazendo. Faça como para o Senhor. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. Não faça para homens, faça para Deus. Para o Deus Todo-Poderoso. Se você sentir que o seu progresso é lento, não se desespere, porque o importante é a perseverança. As tartarugas estavam a bordo da arca e foram salvas, assim como os animais ágeis. Assim como o leopardo, Deus esperou todos os animais entrarem. Né? Então, não se preocupe, faça aquilo que Deus lhe ordenou, para que você permaneça na presença do Senhor Todo-Poderoso.
Não despreze os esforços das pessoas comuns. Aquilo que eu falei, a arca foi construída por amadores e o Titanic por profissionais. Então não despreze ninguém que está ao seu lado. Às vezes a gente vê uma senhorinha, um senhorinho ou alguma coisa. Não despreze. É um homem, é um servo. Deus vai usar. Nós temos que entender isso, que Deus usa quem Ele quer. Ele usou uma mula. Usou uma mula, que dirá nós, né? Deus usa quem Ele quer, irmão. Deus usa quem Ele quer. E que nós entendamos isso. Não existe outra opção. Você tem que participar na construção da arca. Pregue. Dê seu testemunho. Eu não sei falar. Com a sua vida. Com a sua vida. As pessoas vão olhar para você. Porque sabem que você é um adorador. Eles têm que ver em nós a verdadeira adoração. Então que nós possamos permanecer na presença do Deus Todo-Poderoso. Não importa qual a tempestade você esteja enfrentando, se tiver fé, haverá sempre uma esperança à sua espera. Que nós possamos crer nisso, que Deus tem esse propósito para as nossas vidas. Persevere, irmãos, persevere. Lute, não deixe o inimigo roubar. Não morra na praia, não morra chegou na praia e morri. Não, é a última geração, o último tempo, e Deus vai voltar. Ele vem nos buscar. Quer o homem acredite ou não, eu te digo, Jesus Cristo está voltando. A porta vai fechar. E que nós estejamos dentro da arca. Para nós contemplarmos as grandezas do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.